tema hoje é mundo espiritual, a vida no mundo espiritual. E eu hoje, diferente dos outros dias, não vou ficar falando por 2 horas, eu vou só falar um pouquinho rapidamente e depois a gente já vai para as perguntas. Ou seja, podem fazer perguntas que vai ter bastante tempo para a gente conversar hoje, responder e tudo mais, né? Interagir. Então vamos lá. Bom, o que eu queria dizer antes da gente iniciar, vamos dizer, esse bate-papo, é que nós estamos no mundo espiritual. Mesmo que estamos agora, momentaneamente, no mundo encarnado, nós somos espíritos. Nós estamos no mundo espiritual também, obviamente. Porque o mundo espiritual não desaparece, claro que não. Ele está onde nós estamos. É que nós estamos em uma dimensão, vamos dizer, paralela. Então, aqui, por exemplo, estou eu encarnado, mas pode ter um espírito no mundo espiritual. Mas isso não quer dizer que nós não somos seres espirituais, certo? Então, dependendo do grau de mediunidade da pessoa, porque segundo Allan Kardec, todos nós somos médiuns, porque ele concluiu que pelo menos um pensamento de um espírito, ou alguns pensamentos, a gente vai receber e a gente vai compreender e a gente vai entender, né? Trocar energia com esse espírito. Então, logo, nós somos médiuns, porque nós estamos no mundo espiritual. Ou seja, nós estamos mediando entre os dois mundos, médiuns e mediano, né? Entre o mundo físico e o mundo dos espíritos. Mas não é possível a gente falar assim, aquele homem não acredita em espíritos. Não interessa se ele acredita ou não, ele está fazendo parte do mundo espiritual e quando ele morrer, ele vai voltar para o mundo espiritual. Ele acreditando ou não, ele sendo ateu ou ele acreditando em outra religião, não faz diferença. O mundo espiritual existe. E ele existe para todos, ele existe aqui, ele existe na Ásia, ele existe no Japão, né? Lembrando que, por exemplo, da mesma forma que nós temos o nosso lar e muitas outras cidades, porque o nosso lar é uma delas só. Ficou famoso porque André Luiz relatou, mas existem muitas cidades igual ao nosso lar. Nós temos também cidades na China com as características da China e cidades em Israel com as características do povo de Israel. Então nós temos cidades espirituais no planeta inteiro. As pessoas acreditando ou não, aceitando ou não, sendo espírita ou não interessa. Essas cidades existem, elas estão lá para recepcionar os espíritos daquela região. Então é isso. Agora vamos para as perguntas. Bom, nossa, já tem pergunta já. Patrícia Rangel, como é a adaptação na espiritualidade? E sempre nos lembramos das vidas anteriores? Bom, a adaptação depende de como você desencarnou, mas depende muito mais de como foi a sua existência, né? Se você foi uma pessoa boa, você vai ter logo um atendimento, você vai ser logo bem recepcionado, vai ser levado, vai passar por tratamento. Se você for uma pessoa ruim, você vai para um umbral, você vai ser, às vezes, seu corpo espiritual sequestrado pelos obsessores, sugado, ser levado para os lugares, para os confins lá do umbral, né? E por aí vai para as trevas, que eles chamam de trevas. Então isso depende muito, na realidade. Mas com certeza as boas pessoas, não só as espíritas. Então tem uma coisa muito importante aí. Vamos dar um exemplo. Um cara é um ateu, certo? Ele não acredita em espiritismo, não acredita em nada disso, não acredita nem em Deus. Mas ele é uma boa pessoa e ele faz o bem. A hora que ele desencarnar, apesar da sua condição mental, fazer com que ele seja extremamente materialista e material, não que ele é materialista no sentido de gostar da matéria, mas ele pensa que a vida é só matéria. Então ele está condicionado, né, a viver, vamos dizer, mentalmente na matéria. É claro que ele vai ter uma dificuldade de adaptação, vai ter sim. Mas a hora que ele desencarnar, ele vai ter o melhor socorro possível. Por quê? Porque ele foi uma boa pessoa, né? Então, se você pegar um outro caso, então, um espírita que entende muito de espiritismo, conhece todos os livros de Allan Kardec, conhece todos os livros de Chico Xavier, manja tudo no mundo espiritual, é médium, conversa com espíritos, tudo. Mas se ele é uma pessoa má, não adianta nada isso. Ele vai para um umbral, ele vai sofrer as consequências da vida dele. Vai ser pior na realidade, porque nós sabemos que quanto maior nosso conhecimento, maior nós seremos cobrados. Então não adianta nada você ter o conhecimento e não aplicar de forma correta. É pior, né? E se nós lembramos da nossa vida passada, bom,
Aí depende muito do grau do espírito, claro. Se você falar um Chico Xavier, claro que ele vai lembrar, óbvio. Vai lembrar provavelmente de muitas e muitas reencarnações dele. Às vezes, encarnado mesmo, né? Desencarnado, as pessoas, na verdade, quando desencarnam, não necessariamente já chegam lá e lembrando da vida espiritual deles. Conforme o espírito vai evoluindo mais, ele vai realmente tendo maior consciência, vamos dizer, da situação. Né? É como, por exemplo, eu vou dar um exemplo, porque eu tenho 4 cachorros, né? Um dos cachorros é muito mais inteligente do que os outros. Então vamos dizer, dá para ver claramente que aquele cachorro ele tem muito mais noção do que está acontecendo em volta dele. Você chama um outro cachorro, eles percebem que você está falando com outro cachorro, mas você está falando com um cachorro e não com ele. Então, ele é um cachorro que a gente pode falar que está mais evoluído que os outros. Ele tem muito mais noção da situação onde ele vive do que os outros. Tem o outro, por exemplo, mais bobinho, não sabe nem o que está acontecendo, não percebe nada, não tem um certo... É claro que isso também tem a inteligência, tem a raça, tem uma série de fatores, mas o que eu estou querendo dizer, o espírito, conforme ele evolui, ele vai ficando mais e mais inteligente, mais e mais informações, mais e mais tudo na realidade, né? Ele pode ir a lugares mais longe, vamos dizer assim, tem o suporte dos espíritos mais evoluídos. Né? Então, quando ele desencarna, não necessariamente ele vai lembrar da vida dele. Inclusive, isso até pode ser perigoso para ele. Então, o que vai ocorrer? Como é relatado no livro de André Luiz, eu não lembro qual deles, mas é nessa... Ou é no Os Mensageiros ou é no Nosso Lar. Provavelmente um desses dois, são os primeiros, né? Tem uma pessoa que quer saber da vida dela, da existência passada. Então ela vai no departamento que é responsável por essas informações. Eles fazem uma análise e falam assim, bom, ela só vai poder conhecer os últimos 300 anos dela. Eles não deixaram ela conhecer, por exemplo, 1000 anos atrás. Porque eles consideraram que mais que isso seria perigoso para ela. Ela ia poder ver as coisas que ela fez errado, tudo. E naquela condição que ela tinha, mental e evolução, eles consideraram que não dava certo. Então eles aplicaram passes nela, fizeram tratamentos nela, e aí ela lembrou nos últimos 300 anos. Mas também a gente vê que isso não é normal. Se você consultar aquele livro Violetas da Janela, a Patrícia também não se lembrava da outra encarnação dela. Apesar dela já ser um espírito evoluído, mais pra frente só que ela foi se lembrar realmente que ela fez algumas coisas erradas, ela foi inclusive para um umbral. Isso está no 3º livro dela, se eu não me engano. Então você vê que não é assim fácil de você sair lembrando as suas encarnações. Né? Porque tem muitos riscos, na verdade. Deus, obviamente, ele faz as coisas perfeitas. Então tem um grande motivo para as pessoas não lembrarem as encarnações dela. Imagina se você lembrar que você fez muitas atrocidades, que você fez mal para os seus familiares em outras encarnações. Então não há porquê, não tem necessidade de você lembrar disso. Ou então de lembrar os seus traumas de outras existências, da forma que você morreu e de outras coisas que não vão te ajudar em nada nessa encarnação. E nem no mundo espiritual, não é verdade? Porque não é porque você está no mundo espiritual que você está tranquilo, não vai acontecer nada. Pelo contrário, as coisas no mundo espiritual, elas são mais potencializadas ainda. Então, se você é bom aqui, você tende a ser muito bom lá. Se você é mal aqui, você tende a ser muito mal lá. Lá se potencializa as coisas. Então, tá bom, já deu para entender, né? Você ficar dando mais exemplos, a gente não acaba essas perguntas de hoje. Rose Matos, o desencarnado pode ser recebido no mundo espiritual por um familiar? Se sim, como é escolhido no mundo espiritual o familiar para receber o desencarnado? Então, Rose, pode sim. Mesmo se o desencarnado, quer dizer, mesmo se o que está desencarnando é bom ou ruim, sempre vai ter um familiar ali perto. Então vamos dar dois exemplos, tá? O Joãozinho é uma pessoa muito boa. E ele está perto de desencarnar. Aí o que ele faz? Quer dizer, ele não faz nada, né? Porque ele está quase desencarnando. O que a família dele faz? Que está no mundo espiritual. Vamos dizer que o pai dele, que gosta muito dele, fala assim, bom, eu estou sabendo que o Joãozinho vai desencarnar, porque lá eles já sabem, né? Eu vou pedir uma licença do meu trabalho para acompanhar o desencarne dele.
Então o pai do Joãozinho vai vir até a terra, junto com a equipe, e vai acompanhar o desencarne dele. E vai levar ele vai ser tratado e tudo mais, certo? Inclusive, tem um espírito que trabalha comigo, que quando eu atendo as pessoas, é ele que leva, né? É um tipo de enfermeiro. Uns tempos atrás, ele trocou, na verdade, era uma outra pessoa. Eu falei, o que aconteceu, né, com aquele espírito que eu chamo ele de alemão, né? O que aconteceu com o alemão? Aí os espíritos me falaram que ele pediu férias para acompanhar uma situação dessa. Uma pessoa lá da família dele que ia desencarnar, né? Ele pede licença, é óbvio que o plano espiritual aceita, né? O plano superior. E aí ele foi lá acompanhar esse familiar dele que foi desencarnar. Mas isso também acontece mesmo se o familiar é ruim. Então vamos dar um outro exemplo. O Marquinhos é uma pessoa muito ruim, fez coisas erradas, roubou, sei lá, matou. Aí ele vai desencarnar. O pai do Marquinhos é um espírito bom. E ele já tem um certo grau evolutivo. Ele trabalha no mundo espiritual. Sabendo que o filho vai desencarnar, ele pede licença, eles autorizam e ele vai acompanhar. Ele não vai poder socorrer o filho, não vai poder levar ele para uma clínica, não vai poder porque ele vai ter que sofrer as consequências da sua existência física, né? Se ele viveu no mal, ele vai ter um desencarne ruim, isso é óbvio. Então, apesar disso tudo, ele vai poder acompanhar de longe. O que ele não vai poder é interferir. Então, o filho dele vai desencarnar, ele vai para um umbral, ele vai começar aquele tempo de sofrimento. Alguns espíritos obsessores podem, vamos dizer, sequestrar ele, jogar ele lá nas trevas, para sugar os fluidos dele, entre outras coisas. Mas, de qualquer forma, o pai vai estar acompanhando. Só que o pai não vai poder intervir, né? Porque a lei de Deus é clara, né? Nesses casos, cada um com suas obras. Você pode orar para as pessoas, você pode dar conselho para as pessoas, você pode pedir pelas pessoas, mas só se a pessoa quiser mesmo que ela vai conseguir trilhar o caminho do bem. Não adianta, não é possível um espírito trilhar o caminho pelo outro. Isso não ocorre, não existe isso. Por isso que essas histórias de o avô paga, quer dizer, o neto paga pelo que o avô fez, né? Que tem umas religiões que acham isso, que paga tantas gerações. Isso não tem o menor sentido. Isso obviamente que não tem o menor sentido. Deus nunca vai ser injusto dessa forma para falar que o filho vai pagar pelo que o pai fez. Então tem uma passagem no Novo Testamento em que os apóstolos estão caminhando com Jesus e eles veem um cego. Eles fazem a seguinte pergunta para Jesus. Desculpa. Mestre, o que este homem fez, ou os pais dele, para que eles nascessem cegos? Como que o cara ia fazer alguma coisa para nascer cego se não existe a reencarnação? Então logo você percebe aí que eles sabiam da reencarnação. Porque eles perguntaram para Jesus, o que esse homem fez para ele nascer cego? Então como é que ele fez alguma coisa para nascer cego? Óbvio que ele teve uma existência anterior, certo? E aí é uma das passagens que fica óbvia a reencarnação. Aí Jesus, em vez de responder, que isso, como que ele poderia fazer alguma coisa antes, né, para nascer cego? Não foi isso que Jesus respondeu. Mas eles fizeram outra pergunta nessa frase. O que esse homem fez ou o que os pais deles fizeram para que ele nascesse cego? Por causa dessa passagem, as pessoas acham que as pessoas passam, vamos dizer assim, o azar pela família. Então, se o pai fez coisas ruins, o filho vai ser prejudicado. Mas isso não tem sentido. O que, no meu ponto de vista, eles quiseram dizer naquele momento é assim, o que ele ou os pais dele seriam, no caso da reencarnação, por exemplo, quando nós sabemos que quando alguém faz algo errado e tem o auxílio de outras pessoas, aquele vai nascer, por exemplo, cego ou com problemas mentais, e os outros que auxiliaram vão ser seus pais. Então foi isso que, no meu ponto de vista, eles estavam querendo dizer, na realidade, né? Porque não seria possível também chegar para falar, mestre, o que esse homem fez para ter nascido cego? Se ele fez alguma coisa para ter nascido cego, ele teve uma outra existência, né? E o que ele e os pais dele fizeram para que ele nascesse cego? E aí Jesus ainda fala, ele não fez nada, ele está passando por aquilo para que a justiça, para que
as obras de Deus sejam feitas na vida dele, ou seja, ele nem era um pecador. Ele não estava cego por expiação, ele estava cego porque ele se ofereceu para vir cego, para que Jesus curasse, para que as coisas ficassem dessa forma, né? Então Jesus deixa muito claro isso, certo? Senão Jesus não teria curado ele, porque Jesus não vai curar uma pessoa que não tem mérito. Se ele quiser curar, ele cura, claro, né? Ele é Jesus, ele tem um poder, ele tem controla o magnetismo, mas ele não vai fazer isso. Ele não vai porque isso é contra as leis de Deus. E Jesus vive conforme as leis de Deus, né? Não sei se eu falei demais, mas espero que tenha ficado claro. Bom, Patrícia Rangel. Eduardo, você já foi em alguma colônia em sonho? Com certeza, já fui em várias. Em tudo quanto é colônia, na verdade. É que o problema é que eu não lembro muito bem as coisas, porque existe uma barreira muito grande no corpo físico que bloqueia. Se a gente vivesse em um planeta evoluído, que o corpo seria muito mais leve, muito menos material, a gente lembraria de tudo que a gente faz durante a noite, né? Existem médios que realmente conseguem lembrar dessas coisas, mas eu não lembro direito não. Eu lembro de vagamente, assim. Não, na verdade eu lembro. Se eu quiser depois, eu lembro tudo, só que dá um trabalho. É melhor deixar. Edinalva Alencar. Você já socorreu espíritos desencarnados? Pô, Edinaldo, eu só faço isso praticamente. Eu faço isso todos os dias, várias vezes por dia. Eu atendo os espíritos pela incorporação, né, das pessoas que trabalham comigo no espiritismo. Eu atendo os espíritos que batem na porta do centro espírita nosso, né, que é um centro espírita virtual, que é onde a gente atende todas as pessoas que estão nos nossos grupos, tudo. Eu atendo os espíritos que estão na rua, que estão por aí, que estão. Nossa, só tem um monte de espírito que estão nas pessoas, um monte de gente, um monte de lugares o tempo inteiro. O que eu mais faço, na verdade, é atender os espíritos, né? Por isso que eu também acabo sabendo bastante. Porque os meus amigos espirituais, eles não vão ficar me contando as coisas do mundo espiritual por nada. Porque eles dizem o seguinte, eles não dão facilidade. Eles falam pra mim, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Eles não chegam pra mim e falam, ó, a história de André Luiz é essa daqui, não. É claro que tem algumas dúvidas que eles me tiram, sim. Mas eu tenho que estudar na minha parte. Então o que eu faço? Toda vez que eu tenho um espírito, eu pergunto coisas para eles. Eu adoro perguntar. Mesmo para o espírito, vamos dizer, inferior, aquele espírito que está muito mal, que precisa ser atendido. Eu sou muito curioso. Então eu pergunto pra caramba. Então eu viro para ele e falo, pô, aí às vezes ele fala assim, mas por que você está me perguntando essas coisas? Faz parte da ajuda? Eu falo, não, não, é porque eu sou curioso mesmo. Eu pergunto um monte de coisa. Então eu gosto de perguntar do que ele morreu, como que ele morreu. Às vezes os espíritos me mostram, né? Mas eu gosto de perguntar o que, que ele estava achando do umbral, o que, que ele estava achando daqui, e o que, se ele gostava disso, se ele tinha amigos, se os amigos dele, se o chefe dele mandava nele, aonde ele morava no umbral. Eu fico fazendo um monte de pergunta para eles, porque eu sou um cara que não para de falar, né? Como vocês já repararam. Imagina. Núbia Rodrigues. Ah, não, peraí. Edinalva também. Você já assistiu espíritos se desligando do corpo? Presencialmente eu nunca vi isso. Por exemplo, uma pessoa desencarnar na minha frente, eu nunca vi. Pelo menos que eu me lembre, não. Mas eu já vi a distância, por exemplo. Isso eu já vi, sim. À noite, às vezes, também, porque o que acontece? Às vezes os espíritos me falam assim, hoje nós vamos atender a um acidente em tal rodovia, antes de dormir. Ou então, é, um terrorismo que vai acontecer não sei aonde. Como eles já sabem que isso vai acontecer, eles se preparam. E eles precisam realmente que encarnados participem dessa ajuda. Porque com o fluido dos encarnados fica mais fácil deles trabalharem na matéria. Eu vou explicar isso porque hoje a gente está fazendo perguntas e respostas, né? Os espíritos, os bons espíritos, eles têm uma energia pura, uma energia espiritual, uma energia maravilhosa. Mas para eles trabalharem na matéria, no plano físico, né? Para eles pegarem um desencarnado e darem energia vital, material, fluido material, para que ele seja socorrido, ou tratar as pessoas, ou outras coisas, eles precisam da energia dos encarnados. Então o que acontece? Muitas pessoas, quando dormem,
saem do corpo e vão trabalhar com os espíritos. Isso é super normal. Inclusive, isso está relatado em vários livros, né? Então, é claro que se eu já socorri vários acidentes, entre outras coisas, eu já devo ter visto milhares de vezes esse negócio acontecer, né? Das pessoas desencarnando e tudo. Mas eu ainda não tive essa oportunidade, né? Mas eu vou falar uma verdade para vocês. Se eu ver isso, eu vou achar uma coisa normal. Porque para mim, na realidade, a morte não tem nenhum segredo. Não é porque eu sou corajoso, nem porque eu quero falar, nossa, como o Eduardo é corajoso. Claro que não, porque antes de eu saber disso, eu morria de medo. Antes de eu conhecer o espiritismo, de eu virar um médium, nossa, eu tinha tanto medo de morrer, mas tanto medo que eu tinha até tontura. Quando eu via, por exemplo, aquele carro funerário passando, meu Deus do céu, eu tinha até tontura. Eu morria de medo, de todos os jeitos possíveis. Eu morria de medo de espírito também. E hoje em dia eu não tenho mais medo nenhum, nem de morte, nem de espírito, nem de nada. De nada, de nada. Zero, zero, zero. Eu brinco ainda lá no meu trabalho, né, com os meninos, que a única coisa que eu tenho medo na vida é comer brigadeiro sem granulado. Eu não tenho medo de morrer, não tenho medo de acidente de avião cair, não tenho medo de espírito, não tenho medo de extraterrestre, não tenho medo de nada. Só tenho medo de brigadeiro sem granulado, né? É brincadeira, né, claro. Ahn, vamos lá. No mundo espiritual, a pergunta da Núbia, né? No mundo espiritual, existe alguma colônia chamada Jardim das Freiras? E se existe, você pode falar um pouco sobre ela? Olha, eu não conheço, na verdade, mas os espíritos estão me dizendo que existe. E esse tipo de colônia, na realidade, por exemplo, das freiras, ou até dos padres, ou, por exemplo, aquela, aquele grupo que atendimento da Mãe Maria, né? Que é um grupo gigantesco, na realidade, que seria da Mãe de Jesus. Isso é muito comum, na verdade. Os espíritos das pessoas que viviam aqui, dos padres evoluídos, né, das freiras evoluídos que tinham a caridade como meta, vamos dizer assim, todos esses continuam trabalhando lá no mundo espiritual. Então, não é porque o cara é católico, morre e vai para uma colônia de um centro espírita. Não que exista um certo uma colônia de centro espírita, mas ele pode muito bem ir para um lugar de católicos, né, no mundo espiritual. Porque não é porque eles não acreditam no mundo espiritual que não existe um mundo espiritual. E não é porque eles aqui no planeta Terra não acreditem nisso, não acreditam nisso, quando eles desencarnam, eles acabam vendo que isso existe, acabam indo para o mundo espiritual, que cada religião também tem o seu, vamos dizer assim, o seu tipo de atendimento no mundo espiritual. É normal isso. É que a diferença é que o espiritismo sabe disso, né? Sabe, tem consciência, entende e explica como é que funciona. As outras religiões não entendem muito bem como que funciona no mundo espiritual, mas eles também vivem lá e tudo mais. Se você vai numa igreja boa, uma igreja que tenha caridade e tudo, independente se é igreja, independente de que religião seja, você vai encontrar espíritos do bem que trabalham em nome de Deus auxiliando aquelas pessoas, né? Isso é normal. Célia Clélia Alves Teixeira Teixeira. A pessoa desencarna na Itália, pode vir para uma colônia no Brasil? Se ela for brasileira, por exemplo, e tiver mais ligação no Brasil, ela pode vir, com certeza. Eles fazem uma transferência. Parece engraçado essas coisas, mas eu juro por Deus que isso tudo existe e acontece dessa forma mesmo. Na realidade, a verdade mesmo é a seguinte: é difícil a gente perceber e imaginar uma coisa dessa. Mas o mundo verdadeiro mesmo é um mundo espiritual. O mundo que a gente vê aqui, que a gente vive por estar encarnados, por estarmos encarnados, é um mundo cópia, não é um mundo como o mundo espiritual, que é tudo mais pulsante, tudo acontece mais verdadeiro, sabe? Por exemplo, Chico Xavier, né? André Luiz, na verdade, relata pelas mãos de Chico Xavier nos livros dele de 1945, livros super antigos, mas eles tinham tecnologia muito mais avançada do que a nossa hoje em dia. Então eles falam de televisor LED naquela época, que eram as telas finas que apareciam sem fio. Então eles já tinham, há 70 anos atrás, uma tecnologia mais avançada que a nossa hoje em dia.
Então é óbvio que existem naves no mundo espiritual, existe aeróbus, existe um monte de coisa, um monte de coisa. E é totalmente normal isso. Se você conversar com um espírito obsessor, que seja, um espírito que não entende nada, porque como ele vive no mundo material, ele praticamente não vê nada no mundo espiritual, ele só vê as coisas no mundo físico, né, por causa da condição dele, ele vai te falar sobre todas essas coisas, e realmente existe. Então, é, é assim, é aquele mundo das ideias, né, que Sócrates falava, acho que é Sócrates ou é Platão, acho que era Sócrates, que falava sobre o mundo das ideias, que era um mundo perfeito, que era um mundo que nós vivíamos antes de vir para o mundo da Terra. É um mundo espiritual. Ele foi um dos primeiros precursores, né, do Espiritismo. Isso está no começo do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec fala sobre isso antes de iniciar os capítulos, na introdução. Antônia Paz, no mundo espiritual, quando vamos para lá, tem um espírito para nos receber e já orientar o que vamos fazer? Então, é que cada desencarne é um tipo de desencarne, né? Então, nós temos o desencarne de uma pessoa muito boa, de uma pessoa muito ruim, de uma pessoa mais ou menos. Então, há grandes variações, mas é claro que você sempre vai ser recebido por pessoas que você tem alguma ligação. Às vezes você nem lembra, mas você tem alguma ligação. Tanto que se você assistir, né, aqueles programas que passavam na Discovery Channel, EQM, Experiência Quase Morte, você vai ver uma coisa muito interessante. Aqueles americanos que não conhecem o espiritismo, que nem sabem nada sobre isso, eles morriam, né, por um período, ou no acidente de carro, ou afogado. Eles iam para o mundo espiritual. Eles chegavam no mundo espiritual, numa cidade espiritual ou numa clínica, e eles viam as pessoas e eles falavam exatamente assim. Eu via as pessoas, eu não conhecia aquelas pessoas, mas para mim era como se eu conhecesse. Ou seja, o espírito deles conhecem aquelas pessoas. Só que ela, encarnada, não conhece, mas aqueles espíritos eram conhecidos de longa data. Às vezes ultra ligados com ela, né? Super ligados com ela, mas ela não se lembra, mas aqueles espíritos dela. Então é por isso que ela falava assim, eu sabia que eu conhecia eles de algum lugar, mas eu olhava e não conseguia lembrar de onde. E aí ela depois volta para a Terra e continua a sua vida física. Esse EQM é a experiência quase morte, que são aquelas pessoas que morrem por alguns minutos e depois voltam para o planeta. Então, tem muitos relatos interessantes de EQM, e apesar deles não conhecerem o Espiritismo, tudo que eles falam condiz com o que Allan Kardec fala. Tudo, 100%. Não tem nada que não tem como condiz. Natália Spinello. Se a pessoa é boa, mas fuma muito e bebe socialmente, ela vai para o umbral mesmo assim? Sim, vai. Eu tive um caso, uma pessoa próxima a mim, que fumava muito, era uma pessoa muito, muito boa. Quando ela desencarnou, eu fiquei triste. Eu sentia que ela não estava bem. Os espíritos me falaram que ela ficou no umbral. Ela ficou praticamente um ano sofrendo por causa disso. Mas também ela fumou até que ela causou uma doença no pulmão dela. E ela morreu por causa disso. Então, não vale a pena. Né? O beber socialmente, isso é muito relativo, né? Os espíritos recomendam não beber de jeito nenhum. Mas assim, você beber um vinhozinho, uma coisinha leve, eu acho que sem ficar bêbado até vai, mas o cigarro, a bebida. Porque o que acontece também? Quando você fuma nessa encarnação, você pode fumar 60 anos e não ter nenhum problema físico. Você vai desencarnar, você vai sofrer as consequências no umbral, vamos dizer assim, né? Depois você vai reencarnar de novo. Só que acontece, você quando fumou, você nessa vida física não aparentou doença nenhuma, mas você danificou o seu perispírito. Então você vai reencarnar com uma bronquite gravíssima, vai reencarnar e vai ter um câncer de pulmão, mesmo sem fumar. É por isso que a gente vê aí, pode pesquisar. Existem muitos casos de pessoas que não fumam e têm câncer de pulmão. Existem casos de pessoas que fumam um monte e não têm câncer de nada. Né? Então, a gente percebe que a nossa medicina atual, apesar de muito avançada, perto de alguns séculos atrás, ainda não compreendeu esse tipo de coisa. Por isso que não consegue explicar. Muitas coisas, na realidade, o homem ainda não tem explicação, porque não entende sobre essa parte espiritual.
Antônia Paz, quando estamos no mundo espiritual e vamos reencarnar, nós mesmos selecionamos as provas que vamos passar? Então, na realidade, assim, varia, né? Normalmente nós mesmos selecionamos. Se é um espírito muito atrasadinho assim, ou muito do mal, ou muito tipo um índio, é claro que não dá para generalizar, mas de uma forma assim geral, né? Um índio que vive nessas tribos primitivas, não tem muita programação. Então, às vezes ele nem escolhe. Ou aqueles espíritos do mal que não querem reencarnar, às vezes eles são forçados a reencarnar. De repente eles reencarnam sem perceber. Mesmo se eles não quiserem. Isso está escrito no livro dos espíritos. Esses aí não tem muita programação. O mundo espiritual mesmo que programa por ele. Na, vamos dizer, a maioria que está no planeta Terra, ou a maioria que está no Brasil, que eu posso avaliar pelos casos que eu vejo, quem faz a própria programação é a pessoa. Mas é claro que isso passa por uma revisão do plano superior. Então, não é que você quer reencarnar uma prova ultra difícil que você vai poder. Vai chegar lá, os espíritos superiores vão olhar, vão falar, essa pessoa aqui não está boa o suficiente para reencarnar dessa forma. Se ela reencarnar assim, ela vai falhar. Não vai ter chance. Aí eles recusam, você não vai reencarnar assim. Ou seja, se você está nessa sua existência, você foi revisado lá atrás. Você tem, tenho certeza que dá realmente para você ganhar todos as, essas provas, vamos dizer assim. Passar por todas as provas que você escolheu. E as expiações também. Né? Agora, os espíritos superiores, esses podem escolher o que quiserem, do jeito que quiserem. Os que têm mérito podem escolher corpo, podem escolher onde vão nascer, podem escolher tudo. E é por isso que às vezes a gente vê uma pessoa que está lá, né? Fazendo tudo certo, se matando, não sei o que, e ela só se dá mal. Por isso que a gente vê pessoas que nascem numa situação complicada e a gente vê às vezes outras pessoas que nascem numa situação boa, né, que conseguem ter uma vida boa financeiramente e tudo mais. Essas pessoas têm mérito. Elas já tiveram outras existências iguais a dessa primeira pessoa, mas ela passou. Então ela tem mérito. Por isso que quando a gente vê a encarnação, a gente está vendo só a pontinha, a gente não está vendo todo o histórico que ocorreu. Então tem muitas coisas que ocorrem, né, nesse período. Mas é claro que espíritos evoluídos, que nem Chico Xavier, né, esses escolhem a situação mais difícil, porque o cara é tão bom que o cara pode escolher nascer num lugar pobre, com problema físico, não sei o quê, e o cara ainda vai conseguir vencer todas as barreiras. Ele joga a vida num nível fácil, porque ele já é muito evoluído. É... Teresa Brito, existe um plano espiritual para cada país ou em um só? Não, existe para cada país. Exatamente, que nem eu já estava falando agora. Na realidade, existe, vamos dizer, correspondente com as regiões. Então, normalmente, em cima de uma cidade, tem um mundo espiritual, que é parecido com aquela cidade, né? Que está abaixo. Tem um plano, tem uma cidade espiritual, na verdade, né? O mundo espiritual tem em todo lugar. Localizador pergunta: Eduardo, qual a ligação de nossos sonhos e o mundo espiritual? Bom, essa pergunta é muito complicada, na verdade. Não é que é complicada, é que tem muitos fatores. O sonho, ele pode vir do nosso subconsciente. E normalmente, ele vem realmente do nosso subconsciente. Ele também pode vir de desdobramentos nossos, né? Que a gente realmente sai do corpo, vai para lugares, vive experiências e volta. Ele pode vir tanto de desdobramento como de subconsciente misturados. Ele pode vir de um passado, de outras encarnações nossas. Ele pode vir de um futuro, já que seu espírito conhece, por isso que às vezes a gente sonha com alguma coisa e depois ela acontece. Então, ele pode também ser. Porque vamos dizer assim, nós vivemos, né, o nosso corpo físico. E nosso corpo físico, o nosso cérebro não para, está sempre em funcionamento. Então, a hora que a gente vai dormir, ele desativa algumas áreas, mas ele está funcionando. Então, tudo aquilo que a gente viu durante o dia, principalmente o que a gente viu um pouco antes de dormir, está lá nele. Então, ele vai processar aquelas informações. E aí você vai ter sonhos ruins, às vezes, e tudo. Então, o que os espíritos me falaram para fazer, meia hora antes, não fazer nada assim, não ficar lendo notícia, nem nada complexo. Porque senão, você vai carregar seu subconsciente e aquilo tudo vai pesar nos sonhos. Eu, particularmente, não gosto de sonhar, não.
Já tentei fazer toda a estratégia possível e não consegui, porque eu acho muito complicado. Porque às vezes você trabalha durante o dia, chega à noite, você tem um sonho que você tem que trabalhar, ou você tem que resolver um problema aqui, um problema ali, né? Mas eu já fiz de tudo e é difícil, não dá. Não tem outra solução. Realmente a gente nasceu para. Nosso corpo físico funciona dessa forma mesmo. Ahn, vamos lá. Antônia Paz. Gilcemar Barbosa. Eu saio do corpo quando estou dormindo. Posso ir para alguma colônia espiritual familiar? Claro, é muito normal isso. Então é normal, você vai numa colônia espiritual, você vai ver vários encarnados lá, que trabalham, até alguns trabalham, outros que estão passeando, estão indo estudar. É muito normal isso daí. Lembrando que o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, né? Fabiana, quanto tempo antes do plano espiritual? Não, quanto tempo antes o plano espiritual sabe que vamos reencarnar? Bom, depende de quem, de quem que você está falando, né? Se você está falando dos seus amigos espirituais, eles sabem junto com você, quando você decide reencarnar, quando você programa e tudo mais. Mas você está falando de Jesus, Jesus já sabe de tudo, porque Jesus conhece o passado e o futuro, né? Se você está falando de um espírito superior, né, que trabalha lá, um dos que trabalham, vamos dizer, mais perto de Jesus, os ministros, eles também já sabem disso. Então varia muito, na realidade. O plano espiritual, ele não é um conjunto de pessoas, ele é um mundo muito maior que o nosso, na verdade, porque se você parar para pensar, o plano espiritual tem umbral, tem as cidades espirituais, tem os comandos superiores, tem um monte de coisa, né? Nós temos aí, sei lá, aproximadamente seis, segundo os espíritos estão me falando, seis espíritos para cada encarnado. É muita coisa hoje no planeta Terra. É muita gente, né? Então a gente vê que o plano espiritual ele é tipo assim. É, tipo a classe, a menor classe ali da escola. Desculpa, o plano físico é o que tem de menor assim nesse plano todo. Localizador. As colônias dos socorristas ficam em plantão antes de terremotos e grandes acidentes? Com certeza, óbvio. Por quê? Porque eles já sabem que isso vai acontecer. Todo mundo ali já sabe. Então eles se preparam, né? Tanto que, se você ler no Nosso Lar, você vai ver que a hora que, antes de iniciar, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, eles já foram lá, já avisaram todo mundo, já se prepararam, o plano superior, os espíritos do plano superior desceram e falaram com todo mundo que eles vão ter que se preparar. Eles já sabem o que vai acontecer. Então, vai morrer alguém ali, eles já se preparam, vão lá e ficam só esperando. Então, realmente acontece, com certeza. Inclusive, os terremotos, por exemplo, são gerados pelos espíritos. Isso está escrito no livro dos espíritos. No livro dos espíritos, né? É que esses detalhes, às vezes, as pessoas leem, mas não captam, né? Que ele falou lá que os espíritos trabalham em nome de Deus, né? Que seriam os espíritos do mundo espiritual, eles que geram os terremotos, eles que geram os maremotos. E esse é um dos outros motivos, de outro motivo, né? Que eles não conseguem nunca acertar a previsão do tempo. Eles não conseguem acertar a previsão do tempo. Porque quem define isso não é só o tempo, não é só a nuvem, não é só o sol, não é só a chuva, e sim, tem uma inteligência por trás disso tudo. Por isso que eles olham a previsão do tempo, você olha lá, tá sol. Passa 2 dias, já tá chovendo. Aí você vai ver a previsão do tempo, tá que vai chover. De repente faz sol. É por causa disso. Porque existem muitas variáveis que o ser humano não conhece. Então teve um caso de um cientista, o que ele fez? Ele fez no laboratório dele, ele replicou as condições do tempo naquele momento, idênticas, para ver se ele conseguia chegar na mesma condição que o tempo, né, que a previsão do tempo ia. E de repente deu diferente. Eles não sabem por quê. Eles acham que é porque 0,00, mas não é por causa disso, óbvio, porque com uma diferença tão grande, não é possível que isso tenha ido para o outro lado. Então, na realidade, existem essas variáveis todas, né?
E quem manda e quem define essas coisas são inteligências supremas que estão acima de nós, administrando tudo. Ah, é só mais uma coisa que os espíritos estão me dizendo. Esse negócio de, por exemplo, terremoto, acidente, não sei o quê, para nós é, meu Deus, né, as pessoas morrendo e tudo, mas para os espíritos, mesmo superiores, é uma medida administrativa, porque para eles a morte não é ruim, entendem? Para eles a morte não tem nada demais, a morte faz parte de um processo. Não pode falar, meu Deus, o cara morreu, coitado dele, tudo. Não, é normal, faz parte da evolução. Nós já morremos e encarnamos várias vezes, né? Então, para a pessoa morrer nessa situação, por exemplo, de um terremoto, de um maremoto, de um acidente, ela está espiando, né? Coisa que ela já estava programada para morrer dessa forma. Então, tecnicamente, ela volta até como vencedora, vamos dizer assim, por ter conseguido cumprir a tua meta. Vamos lá. Ixi. Vou pegar uma água aqui, pessoal. Com licença. Gilcemar Barbosa. No mundo espiritual, existem tantas tentações como na Terra, pois aqui é demais as tentações. Não, na verdade não existe. Existe bem menos, né? Como lá é muito mais óbvio, no plano superior, numa cidade como o nosso lar ou outra cidade parecida, você não vai poder beber, não vai poder usar droga, não vai poder abusar de coisas sexuais, não vai poder fazer nada disso. Então, tem muito, né? Você vai poder fazer isso num grau só, né? Rogério Augusto Ferreira. Celebridades na Terra, como são recebidas no mundo espiritual? Ayrton Senna, por exemplo. Bom, no caso do Ayrton Senna, que fez caridade, que foi uma boa pessoa, ele foi bem recebido, óbvio. A pessoa que é uma celebridade, que tem acesso a muitas pessoas, ela vai responder por tudo que ela gerou. Então, obviamente, um artista, um ator que incentivou as pessoas a utilizarem droga e 50 mil pessoas utilizaram droga por causa desse incentivo, ele está ferrado. Ele está com um problemaço quando ele desencarnar, porque a culpa é dele, entendeu? O mundo espiritual vai fazer com que ele leve a culpa, na verdade, considera que ele é o culpado de daquelas pessoas terem utilizado aquelas coisas. Então ele vai ter um grande problema quando ele chegar no mundo espiritual, uma grande expiação. Esses artistas que se suicidaram, ou então que morreram utilizando drogas, putz, esses daí, meu, eles vão ficar no umbral por muito tempo. Muito tempo. Outro dia, uma pessoa veio me perguntar se tem a foto, não sei se era do cara do Nirvana, acho que é aquela Lady Gaga, né, que morreu com overdose. Com licença, pessoal. Deixa eu só. Espera só um segundo, pessoal. Um segundo.
Pessoal, só um segundinho aqui que eu tô acertando um negocinho aqui. Então, vamos lá. Eu me perdi onde eu estava aqui. Ah, é, das celebridades. Então, a pessoa me perguntou assim: você acha que é ruim eu ficar. Eu gostar desses daí, gostou do cara do Nirvana, né? Dessa Lady Gaga. Meu, eu acho que foi uma das piores sensações na minha vida que eu tive de todas. A hora que eu me concentrei. É óbvio que os espíritos deixaram para eu perceber, né? E para eu poder falar. A hora que eu me concentrei e me coloquei, provavelmente senti a sensação que aquela Lady Gaga estava sentindo. Nossa, meu Deus do céu. Foi uma das piores coisas que eu senti na minha vida, sem brincadeira. Terrível, terrível. Ou seja, ela está sofrendo todos os atos, né? Porque o que acontece? Todas as pessoas que ocupam cargos políticos, artísticos, qualquer coisa que você coloca pessoas em sua volta, que você pode influenciar pessoas para o bem ou para o mal, todas as pessoas que fazem coisas ruins vão pagar por isso, óbvio. E as que fazem bom, né, vão ter méritos disso também. Na realidade, não só as pessoas famosas, né? Se você, por exemplo, tem um filho, um irmão e um vizinho, e você dá um mau exemplo para os três, isso vai entrar na tua ficha, você vai responder por isso. Só que a diferença é que essas pessoas podem influenciar milhares de outras, né? E aí vai ser muito mais complicado. Mas é claro que as pessoas que fazem o bem, essas vão ter grandes benefícios, né? O negócio é que a gente não consegue enganar os espíritos. Você pode enganar seus parentes, seu vizinho, quem trabalha com você, mas é impossível você enganar a Deus. Por quê? Porque eles têm um poder sobre-humano. Você pega um espírito desse superior, ele olha, ele te conhece você. Ele sabe desde quando você era lá do reino primitivo, lá do reino vegetal. Ele conhece tudo de você. Então é impossível você. Ele sabe o que você está sentindo, ele sabe o que você pensa, ele sabe tudo, tudo, tudo. Zênia Sabag. Precisamos estar preparados para atender com espíritos para atender como os espíritos durante o sono. Não, não precisa estar preparado não, mas na realidade, óbvio, né? Não pode ter bebido, não pode. Uma coisa que é muito perigoso, na realidade, inclusive no sonho, o cara antes de dormir fica assistindo esses jornais, um monte de porcaria, ou coisa que tem pornografia. Todas essas coisas são péssimas. Isso aí faz a gente dormir muito mal, porque baixa demais o nosso padrão vibratório. Então, certo antes de dormir, é você fazer uma prece, você ler um trecho do Evangelho. Entra no nosso canal aí, ó, que tem o YouTube, e ouve um Evangelho nosso gravado, a gente põe vários, ouve os áudios, ou ouve pelo menos a leitura, né? Assim você vai sempre dormir melhor e aí vai cada vez ir para lugares melhores, porque não adianta nada, se você dorme e fica em baixa vibração, você vai para um brau, a verdade é essa, você vai para os lugares ruins, né? Então tem muitos bares, por exemplo, que estão cheios de encarnados. Tem muitos lugares de sexo e essas coisas estão cheios de desencarnados. O cara dorme e vai para lá. Opa, de desencarnados não, desculpa. De desencarnados também, claro. E encarnados, né? Que estão no momento encarnados, mas que vivem nesses lugares. Então por isso é sempre bom ficar em boa vibração. Você pode pedir também para o seu anjo da guarda te levar para bons lugares, para você estudar, para você aprender, para você fazer a caridade, que também vai fazer a caridade moral, né? Cristiane Góes. O espírito antes de reencarnar pode estar em sofrimento? Sim, muitas vezes. Muitas vezes isso pode acontecer. Mas aí são os espíritos mais inferiores, né? Cristiane também, né? Antes de reencarnar, o espírito deve estar fora do umbral, em outra colônia, para que ele seja preparado para reencarnar no plano físico? Sim, e também não. Porque, como é dito no livro dos espíritos, se o espírito não quer reencarnar de jeito nenhum e o plano superior entende que ele tem que reencarnar,
Nossa, Léo, desculpa, eu te liguei sem querer. Entende que ele tem que reencarnar? O que eles vão fazer? O espírito vai perceber que de repente ele começa a esquecer, de repente ele começa a ficar perdido, ele reencarna de um jeito ou de outro, né? É claro que com preparação é melhor. Ó, tem uma correção aqui do Léo. É a Amy Winehouse, não a Lady Gaga. Desculpa, então. Errei. Foi É que não entendo nada disso. Nada mesmo. Desculpa, então. Falei errado, tá? Eu não tô assim no critério de se a música é boa, se a música não é. Eu também nem entendo disso. O que eu tô dizendo é que a pessoa, por ter morrido numa overdose e ter tido a oportunidade de fazer o bem, ter feito tantas coisas erradas, ixi, coitado, sofre muito. Mas é claro que também Deus é amor e caridade, mas cedo ou mais tarde ela vai também sair dessa, né? Não podemos falar mal. Eu tô contando para vocês entenderem o que é certo e o que é errado. Eu não tô falando mal. Até porque eu não tenho uma ficha exemplar. Eu fiz um monte de coisas erradas no meu passado, né, nas minhas outras existências, há 1000 anos atrás, há 1500 anos atrás, há 700 anos atrás. E todos nós, na verdade, se vocês começarem, se vocês tivessem a oportunidade de ver a ficha de vocês, vocês também saberiam. Então a gente não está em condição de julgar ninguém. Aquele cara hoje, ele rouba, ele mata, ou ele faz essas coisas erradas, não porque ele é malandro ou porque ele é esperto. Pelo contrário, é porque falta grave motivo para ele. Ele não está entendendo que aquilo está errado. Vocês estão entendendo? Para ele é normal aquilo, porque aquela é o grau que ele tá. Mas numa hora ele vai aprender isso. Então a gente não pode ficar falando, não, mas esses caras são um absurdo tudo. Por quê? Porque uma hora ele vai melhorar. Nós já fomos assim também, na maioria das vezes. Então não tem como a gente julgar os outros dessa forma. Então por isso que eu falo que eu não estou falando mal, mas a minha obrigação é falar a verdade. Para que todo mundo entenda o que é certo e o que é errado, né? Vamos lá então. Caroline Safacek Katschuk. Eu nunca consigo falar seu nome, Caroline, desculpa. Se eu desencarno, por exemplo, e vou para o plano espiritual e posso encontrar irmãos de outros planetas no mesmo plano que eu estou, depende de onde você vai. É óbvio que espíritos de outros planetas estão também no mundo espiritual, né? Só que às vezes não, normalmente eles estão numa vibração muito avançada, né? Eles são espíritos muito superiores. E é por isso que a gente não encontra, a gente não vai no centro espírita e o médium não fala, ah, hoje tem não sei quantos extraterrestres aqui, porque precisa ser um cara que está numa boa vibração para realmente conversar com esses espíritos superiores. Então você vê quantas vezes Chico Xavier não falou de extraterrestres nos livros dele. Todo mundo sabe pelas coisas que ele falava para os amigos que ele convivia com muitos espíritos de outros planetas, né? Porque o Chico Xavier é um espírito muito superior, mas não é fácil assim, vamos dizer. Apesar de ter espíritos em muitos lugares, porque o que acontece no mundo espiritual? Vamos dizer, vamos dar um exemplo. O Joãozinho tá lá, no meio do deserto, só o Joãozinho. Então você olha e fala, só tem um rapaz ali, o Joãozinho. Mas na verdade tem um obsessor do lado dele, certo? Então o Joãozinho não tá vendo ninguém, mas o obsessor tá vendo o Joãozinho. Só que tem também o amigo espiritual do Joãozinho, o anjo da guarda. Então o Joãozinho não tá vendo ninguém, o obsessor tá vendo o Joãozinho, só que o obsessor não consegue ver o anjo da guarda. E o anjo da guarda, por ele estar em outro padrão vibratório, ele tá vendo o obsessor e tá vendo o Joãozinho. Vocês entenderam, né? E aí, acima do anjo da guarda, também está o mentor do anjo da guarda. Mas o anjo da guarda não está vendo ele. Então o mentor está vendo o Joãozinho está vendo o obsessor está vendo o Joãozinho. E o mentor do anjo da guarda está vendo todo mundo, né? Só que acima do mentor do anjo da guarda pode ter um extraterrestre, por exemplo, né? E aí acima do extraterrestre está Jesus, por exemplo, né? Eu acho engraçado que as pessoas, isso elas falam muito, de falarem aí sobre extraterrestres e não sei o quê. Eu conheço muito bem sobre esse tema, muito bem, porque eu conheço os extraterrestres em vários tipos de experiência, vamos dizer assim. Nenhum extraterrestre que pisa na Terra está acima de Jesus. Isso daí, as pessoas que falam isso
Às vezes eu acho que elas fazem uma certa confusão, porque realmente essas terrestres são muito evoluídas. As diversas civilizações que visitam aqui espiritualmente ou até na forma física, eles são evoluídos. Mas Jesus, ele está muito acima disso. Porque Jesus, por exemplo, há 4 bilhões de anos atrás, quando Jesus recebeu a Terra, 4 bilhões e meio, né? Quando Deus deslocou uma massa solar, como conta no livro de Chico Xavier, A Caminho da Luz, né? Do Espírito Emmanuel. No primeiro capítulo ele fala só sobre isso. Ele começa falando isso. Que Deus deslocou uma massa solar e deu aquela massa do Sol para Jesus cuidar. Desde aquela época, Jesus já era um espírito puro. A gente está falando de essas terrestres que vêm aqui, que tem 5, 10, 30 mil anos de evolução à frente do nosso. Jesus já tem há bilhões de anos. Então não dá para fazer essa comparação. Existem espíritos como Jesus? Claro que existem, mas eles não estão aqui. Eles estão ou trabalhando com Jesus, ou são os, vamos dizer, os administradores dos outros planetas, né, das galáxias, e por aí vai, né, de alguns sistemas solares. Mas não dá para comparar. Não dá para falar que os extraterrestres que comandam a gente. Não, não dá. Tudo que os extraterrestres fazem aqui, eles fazem porque Jesus permite, porque Jesus pede, na verdade. Porque é óbvio que eu estou falando isso, mas é claro que todos os extraterrestres sabem disso. Né? Quem fala isso são os humanos que estão um pouco equivocados. Mas os extraterrestres sabem disso. Inclusive, eles não podem nem entrar aqui, nem espiritualmente, nem fisicamente, sem a permissão de Jesus. Claro, óbvio, né? Sem a permissão dos ministros que trabalham para Jesus. Então, nós sabemos, porque os espíritos me corrigiram, inclusive, da última vez, que Jesus, ele é o administrador de 5 planetas. Ele é administrador do planeta Sirius, né? que é um planeta feliz, que está no penúltimo grau de evolutivo, muito evoluído, muito evoluído. Essa civilização que tem 30 mil anos, vamos dizer, acima da nossa, né? À frente da nossa, tecnologia extrema, distância assim absurda. Ele é administrador também, governador de Capela, que é aqueles lados de Capela, todo mundo já conhece a história, eu imagino, né? Quem não conhece, só pesquisar depois os lados de Capela. Ele é administrador da Terra, ele é administrador de um planeta que é a Terra um pouco antes, e ele é administrador de um outro planeta altamente primitivo, que os caras estão na época da pedra, né? Mas Jesus, ele não tem como imaginar. Ele não é, esse não são os primeiros planetas que ele administra, nem nada. Então, eu só quis aproveitar para falar isso, porque sempre tem perguntas sobre isso, né? E eu esqueci de falar isso. Eu tava vendo um vídeo essa semana que tava colocando Jesus como se Jesus fosse do grau evolutivo. Claro que isso, que ele não se importa com isso. Obviamente que não, né? Eu que me importei. Eu que sou um espírito inferior que se preocupa com essas coisas. Mas é óbvio, para Jesus não liga isso. Não liga para isso. Mas que colocava Jesus nesse mesmo grau. Mas então, o que acontece? Os extraterrestres, eles estão aqui nos auxiliando. Aí vem aquele papo, mas existe extraterrestres ruins? Existe, né? É uma boa porcentagemzinha, mas esses extraterrestres ruins não entram mais na Terra. Daqui para frente, eles fizeram um bloqueio, e os extraterrestres inferiores não entram mais na Terra, nem espiritualmente e nem fisicamente, de jeito nenhum. Né? Porque agora chegou no momento que nós vamos ultrapassar para a regeneração. Né? Bom, então é isso. Mas é capaz sim, é capaz. O negócio aqui, por exemplo, tem extraterrestres como esses de Sirius, que são os que estão vindo para cá mais massivamente, que estão nos auxiliando nesse processo de regeneração, que vão realmente nos auxiliar, né? Como eu já falei nos vídeos e tudo mais. Eu não vou falar sobre isso, porque senão vai começar. Esses daí, eles são muito parecidos com a gente. Então, você pode até ver, só que você nem percebe. Como eles também conseguem fazer alteração no perispírito, por exemplo, qualquer espírito que era sei lá, vamos dizer, um médico na última encarnação, se ele não quiser, ele não pode aparecer. Ele não precisa aparecer como médico, ele pode aparecer com outra coisa. Inclusive, os espíritos evoluídos, como Chico Xavier, como esses extraterrestres, eles não têm nem formato, na realidade. Eles são espíritos de luz. Por isso que fala espíritos de luz. Porque realmente, eles são luz. Eles são
Às vezes você vê os espíritos, é só uma luz assim. E eles, às vezes, eles aparecem num formato que você vê, sabe quando você pega uma chama? Só que é uma chama com uma forma assim, uma forma de cabeça e tudo. Mas às vezes você não vê o olho, você não vê nada nele. Você vê dessa forma, porque esses espíritos aparecem assim. Então, se você vê Chico Xavier, é muito mais provável você ver dessa forma do que você ver ele com Chico Xavier. Entendeu? Até porque ele é humilde, ele não vai querer ficar se identificando na maioria das vezes, mas tudo bem, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: esses espíritos extraterrestres muito evoluídos, eles são puramente luz. Então, independente da raça que eles são, vamos dizer, os espíritos muito evoluídos que trabalham com Jesus, que estão ali, os ministros dele, os apóstolos, Chico Xavier, Dr. Bezerra mesmo, esses espíritos são bem evoluídos, né? A Mãe Maria, eles são puramente luz. Então os extraterrestres também são assim. Por quê? Porque isso fala também no livro dos espíritos, e em vários outros livros. Né? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai se depurando mais e tendo menos parte material. Então eles só colocam uma roupa física, física não, né? Uma roupa visual para falar com as pessoas daqui da Terra, para não assustar as pessoas, né? Para ser identificado. Mas eles na realidade nem têm mais isso. Eles são luz, eles são é que é difícil explicar isso porque também é difícil entender isso, né? Eu, eu até hoje não entendo direito, mas vamos dizer, ele não tem um olho, dois olhos como nós, entende? Esses espíritos. Eles enxergam em tudo. Por exemplo, vamos dizer, ele pode acompanhar muitas pessoas ao mesmo tempo. Ele pode se espalhar em muitos lugares. É uma coisa meio complexa de a gente tentar entender, mas é assim que funciona. Então, pode não ter, por exemplo, espírito nessa sala. Claro que tem um monte aqui que eu estou vendo, mas pode não ter. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que eles não estão de olho aqui. Tanto que se você ler os livros, por exemplo, de André Luiz, tem um livro lá, O Sexo e o Destino, que o mentor dele, que claro que é um espírito superior, né? Mas não tão superior como esses que a gente está falando de Jesus. O mentor dele fala assim: olha, André Luiz, eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer minhas coisas, mas se você pensar em mim, eu apareço. Então, como que ele sabe daquela situação? Ele consegue se dividir. Isso está escrito também no livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos ainda ele fala que funciona como se fosse um sol. O sol, ele está em um lugar, mas ele está batendo a sua luz em vários pontos diferentes. Né? Não necessariamente ele está lá, mas ele pode estar lá também. Ele pode estar vendo um lugar, pode estar vendo outro, pode estar vendo outro. Entendeu? Não sei se... Então, quando a gente fala de espírito e a gente fala de espírito superior, é uma coisa assim que muito longe da nossa compreensão humana. Quando a gente fala em extraterrestres também evoluídos, também esses espíritos, eles são muito mais evoluídos que a gente. Não tem como a gente fazer uma comparação, né? Infelizmente, o ser humano, ele se acha inteligente, mas na realidade a gente não é inteligente. A gente é bem assim, vamos dizer, os mais burrinhos da região. Os mais tontinhos, assim, sabe? Então, eles falam muito assim sobre, nossa, mas os extraterrestres, eles não vêm aqui para nos roubar, para nos escravizar. Eles têm muita tecnologia, eles não têm por que vir aqui, né? Se não for para nos auxiliar, não tem por que eles virem aqui. Se não for a pedido de Jesus, não tem por que eles virem aqui. O que seria a mesma coisa que a gente falar assim, aí pessoal, vamos lá na selva e ficar conversando com o macaco e ajudar os macacos. A gente só vai para lá ajudar macaco se a gente quiser ajudar eles. Porque o que a gente vai ganhar com os macacos lá? Né? A gente vai. Não tem sentido, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estou exagerando, é bem assim mesmo. É bem isso mesmo. Quando esses extraterrestres aparecerem fisicamente, muitas pessoas vão ter que rever seus conceitos, porque infelizmente a gente vive num mundo em que as pessoas se acham as inteligentes, as últimas, as bambambãs. Pior ainda, pessoas prepotentes a ponto de achar que o universo inteiro só tem a gente e por aí vai, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto que eu já falei demais. Apesar que eu gosto muito desse assunto. A gente pode até fazer uma live, se vocês quiserem, na próxima live. Ah,
Então vamos lá. Antônia Paz. Espera aí, deixa eu só responder o Léo aqui. Antônia Paz. Eduardo, no mundo espiritual, quando vamos encarnar, fazer a programação da nossa vida na Terra? Antes da mãe ter a criança, o espírito continua no mundo espiritual até a criança crescer? Antes da mãe ter a criança. Na verdade, quando ocorre a relação sexual, que vai realmente ter a gravidez, naquele momento já ocorre a ligação do espírito, né, na parte biológica. Então o espírito vai ficar ligado ali. Só que o que acontece? A maioria dos espíritos já tem um esquecimento, já se bagunça todo e já não consegue lembrar de nada e fica durante a gravidez aí do lado da mãe e tudo. Espíritos muito evoluídos, tá? Eles podem continuar normal. Eles acompanham. Faz pouco tempo atrás eu conversei com um. Realmente assim, nessa situação, eu achei super estranho, porque tinha uma pessoa na minha família que tá grávida, aí eu olhei, aí eu falei assim, mãe, mas caramba, aí eu vi que tava ligando tinha uma ligação, né, da barriga da moça e para um espírito que tava encostado assim na parede. Aí eu falei assim, nossa, aí eu comecei a conversar com ele, conversei, e era um espírito evoluído, porque muitos espíritos evoluídos estão reencarnando aqui, né? E aí ele tinha total noção disso, agora ele já reencarnou, já tá vivo, mas vivo fisicamente, né? Ana Paula, o mundo espiritual vai ser de acordo com como você viveu aqui na Terra? Sim, assim, o mundo espiritual é o mundo espiritual, mas o que vai acontecer com você depois vai ser realmente de acordo com o que você viveu aqui na Terra. Ahn, bom, eu vou responder mais uma pergunta só, porque agora está na hora de acabar, tá? É, os espíritos estão mandando, deixa eu ver aqui. Vou responder duas perguntas. Apesar que já acabou quase também, né? Natália Spinello. Os espíritos que não enxergam, que desencarnaram, não conseguem ver quem vem buscá-los na hora do desencarne? Então, isso é muito importante. Na realidade, isso faz parte também um pouco do castigo, vamos dizer deles. Nada acontece por acaso, nada acontece sem motivo, entendeu? Então, se ele também não está enxergando nada, não está enxergando os espíritos, ou é porque ele viveu muito na matéria, né? Foi um espírito, uma pessoa muito materialista, que gosta muito das coisas, que não necessariamente precisa ser relacionado a dinheiro, que gosta muito dos seus móveis, ou que não quer sair da tua casa, ele pode ficar lá por conta disso. Ele realmente não vai ver os espíritos, porque ele está numa vibração tão material, tão na Terra, sabe, tão baixa, que ele vai ver os outros encarnados, vai ver os encarnados, né? Mas ele não vai ver os outros espíritos. Então, para esses espíritos, precisa sim do auxílio dos encarnados. Então, por isso que eles às vezes têm que ser levados para incorporar no centro espírita. Por isso que existe a incorporação. A incorporação não é só para o médium conversar com o cara. Esse é um dos motivos, até porque às vezes ele não consegue ver os outros espíritos. Então ele tem que conversar com o médium. Mas também porque ele vai receber energia e vai ficar melhor. Então, precisa realmente do concurso dos encarnados. Às vezes, durante a noite, o que eles fazem? Vão, por exemplo, 5 espíritos e um encarnado. Porque o encarnado, né, que está dormindo,
que está desdobrado parcialmente, ele está muito mais físico do que os outros espíritos. Então ele, por exemplo, vai poder atender os espíritos no umbral e tudo mais. Vocês entenderam? Essa. Theo Siqueira. Pode um espírito abusar sexualmente de um encarnado enquanto ele dorme ou mesmo acordado? Por que isso acontece com pessoas do bem? Bom, Theo, é o seguinte, pode, mas somente se a pessoa tiver débitos, óbvio, né? Somente se a pessoa tiver ligações com esses espíritos, óbvio, somente se a pessoa tiver em baixa vibração, certo? Isso até pode ocorrer sim, com certeza. Mas, por exemplo, isso é muito controlado. Só se o plano superior deixar. E para o plano superior deixar, precisa ter esses motivos aí que eu falei antes. É óbvio que se os espíritos quiserem, esse final de semana mesmo, que minha noiva chegou e falou: Meu Deus do céu, tem alguém em casa. Eu falei: Por quê? Aí ela falou: Porque as portas estão batendo. Só que eu sabia que não tinha, porque os cachorros não estavam. Os cachorros estavam latindo pouco. E aí eu fui lá e eu vi, não vi nada. Aí eu vi que era um espírito, né? Aí eu achei engraçado, porque aí eu perguntei: Como é que você fez isso? Ele falou: Sei lá, eu fiz assim, a porta fechou. Mas o que aconteceu? É claro que os espíritos deixaram, né? Às vezes para ele me mostrar, para eles me mostrarem tudo. Eu já tinha visto isso acontecer. Mas óbvio que existe um mega controle em cima disso. Senão os espíritos iam matar um monte de gente toda hora, não é verdade? Então isso só acontece quando realmente é permitido. Quando não é permitido, não acontece. E na 99% das vezes não é permitido. 99,9% das vezes. Nenhuma dessas coisas, né? Vai, vou responder mais essas duas aqui. Cristi Souza. E essas mudanças de comportamento no mundo todo já são planos no mundo superior com relação à data limite de 2019? Sobre a data limite de 2019, eu vou recomendar que você procure no meu canal um vídeo, que se eu começar a falar agora aqui, todo mundo vai fazer perguntas sobre isso, que é: os extraterrestres irão nos visitar? Uma pergunta, né? Tem o vídeo 1 e o vídeo 2. Assista lá, principalmente o vídeo 2. Mas o que eu posso dizer para vocês é que esse negócio do data limite está correto. E os extraterrestres vão vir bem antes de 2019. Entende? Bom, Ricardo Felício. Em outra galáxia, o plano espiritual deles é mais evoluído do que o nosso plano espiritual? Com certeza. Né? Até porque tem planetas, esses planetas, por exemplo, Capela, que eu citei, que Jesus é o governador, e Sirius, não existe umbral no mundo espiritual. Né? Na realidade, é difícil de explicar isso daí. Mas o mundo espiritual e o mundo físico começam a ficar tão próximos que é praticamente a mesma coisa. Porque conforme a gente vai se depurando mais e mais e mais. Tem planetas, na verdade, que as pessoas nem morrem, tá? Que elas vivem num corpo físico, mas porque eles já controlaram a parte da genética e tudo, elas vivem no corpo físico, mas elas são tão depuradas e tão espiritualizadas, elas têm tanta mediunidade, que eles conversam por telepatia, que eles desdobram e saem do corpo, que eles não precisam dormir. Então é muito complexo esse negócio, sabe? É uma coisa bem assim complexa. Não é simples não. Ricardo Felício. Eduardo, tem uma curiosidade. A tecnologia no mundo espiritual se diferencia da tecnologia de outros planos espirituais? Por exemplo, a tecnologia do nosso lar e de uma outra colônia em outra galáxia. É mesmo, na verdade é a mesma pergunta quase. Diferencia muito, não tem nem como comparar. E tem muitos, existem planos e planos espirituais. Não é porque o planeta Terra vai ficar só com espíritos do bem reencarnando aqui, que o umbral não vai continuar aqui, porque todo mundo que está encarnado vai desencarnar. E quem faz coisa errada nesse planeta vai ter que ir para o umbral desse planeta. Não dá para fazer transferência. Só pode transferir depois que acaba esse período, mais ou menos isso, né? Bom, pessoal, muito obrigado. Agradeço a presença de vocês e que vocês tenham acompanhado a gente aí. Vocês podem no nosso... Vocês querem sugerir algum tema aí para o próximo... Para quinta-feira? Quinta-feira vai ter outra live. Vocês sugiram aí, por favor. Eu já estou até abrir aqui para ler. Vocês podem sugerir o tema que vocês acharem melhor e a gente vai fazer.
Quem quiser ser adicionado no nosso Evangelho no Lar, do WhatsApp, né? Nós temos 8 mil pessoas, mais ou menos, aproximadamente 36 ou 38 grupos na nossa equipe, né? Que são vários administradores, eu, o Leonardo, o Felipe, o Juliano, a Lolita, o Ronaldo, toda a nossa equipe, na realidade, é composta, né? Todos os nossos trabalhos é feito por todos nós, vamos dizer, juntos. Então, pessoal, coloquem aí os temas que vocês quiserem que nós falaremos no próximo quinta-feira. Na quinta-feira. Eu já estou só vendo aqui. Relacionamentos, extraterrestre, todo mundo gosta desse tema. Reencarnação, 2019, saídas do corpo. Podem colocar aí. O que vencer eu vou falar, tá? A gente vai ser o da semana que vem. E quem quiser ser adicionado no nosso WhatsApp para participar do nosso grupo, é só colocar aí o seu WhatsApp com o prefixo que nós vamos copiar e vamos adicionar amanhã. Vocês vão participar do nosso evangelho. Então coloquem aí embaixo aí, ó, o número com prefixo e participem, tudo bem? Bom, obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite, que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja.